Olá! Olá! Seja bem-vindo ao Vai Pela Sombra. Esse é o podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram verdadeiros tesouros de si quando mergulharam na sua própria escuridão. Eu sou Tayane Leonardi. E eu sou Camila Dorazio. E nós convidamos você a embarcarem em mitos, contos, histórias e histórias rumo às profundezas da sua psique. Yay! Vamos junto pela sombra? Num único ser humano, existem muitos outros seres, todos com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando, até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e reprimir toda emissão de centelhas. Em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar, para todos esses seres, uma paisagem selvagem, na qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar, os curandeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a esses, deve ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter. Uau! Sejam muito bem-vindos, a esse episódio que vai ser forte, intenso. E a gente vai falar do capítulo 2 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, sobre o Barba Azul. E se vocês ouvirem uns barulhinhos aí no fundo, eu e a Thay estamos gravando o podcast, mas por conta da pandemia, a gente tá num ambiente aberto, então... Distanciadas e tomando todas as precauções. Mas hoje vamos falar do Barba Azul e desses muitos que habitam dentro de nós e que sim, podem ser muito destruidores, mas que merecem o seu lugar, E é muito importante, ao ouvirem essa história, que vocês se atentem para todos os personagens trazidos aqui como partes integrantes da psique de todos os seres humanos. Então reza a lenda que havia um homem bonito, alto, mas com uma barba azul. E 3 irmãs olhavam para ele e achavam ele estranho. Ele tentava se engraçar para elas, mas elas olhavam aquela barba e pensavam: tem algo de estranho aqui. Uma certa vez esse homem chamou as 3 irmãs para um passeio e chamou a mãe junto. E eles passaram uma tarde muito agradável, andando de cavalos, comendo coisas bem gostosas e desfrutando de todos os bens e poderes e confortos que o Barba Azul tinha para oferecer. Foi uma tarde tão agradável que no final dela, a 3ª irmã, a mais nova, pareceu um pouco encantada. Ela já olhava para o Barba Azul e pensava: a barba dele nem é tão azul assim. Enquanto as mais velhas permaneceram desconfiadas, a mais nova se encantou tanto que aceitou o pedido dele para casar-se com ela. Então eles casaram, ela foi morar com ele no palácio, ganhou muitos vestidos, muitas joias, podia andar de cavalo e comer com muita fartura. E certo dia ele fala que vai ter que fazer uma viagem, que ela pode ficar e desfrutar de tudo do castelo, que pode convidar suas irmãs para lhe visitarem, mas ao entregar o molho de chaves dos aposentos do castelo, o Barba Azul diz: visite tudo, apenas essa chave pequenininha você não deve usar. Ela ficou bem faceira, ligou para as irmãs, fez os banquetes, e quando as irmãs chegaram lá, ela falou assim: a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, menos usar essa chavinha pequenininha que eu nem sei de que cômodo é. As irmãs mais velhas, mais curiosas, começaram a fazer um jogo de brincar com que chave abre que porta. E elas percorreram os 3 andares do castelo, entraram em todos os cômodos e de repente chegaram numa porta lá ao fundo. E elas pensaram:
o que deve ter do outro lado? Quando elas iam sair de perto, elas escutaram um ruído. Muito assustadas, voltaram para perto da porta, pegaram aquela chavinha pequenininha e despretensiosa e abriram. E quando elas abrem aquela porta, elas veem vários esqueletos de mulheres. Assustadas, elas fecham a porta e a donzela, a mais nova, ela percebe que a chavinha está jorrando sangue. Desesperada, ela pensa em como conter aquele sangue. E ela usa a crina de cavalo, cinza, lava, pisa em cima e nada contém aquele sangue. Quando ela escuta o Barba Azul chegando, ela corre, esconde a chavinha no armário e volta a receber o seu esposo. E ele chega, saúda ela, pergunta se ela se comportou bem. Ela já um pouco tensa, ele percebe que tem algo de errado, pede para ela devolver as chaves. Ela fica nervosa, devolve, ele percebe que está faltando uma. E de repente, quando ele vai ver no closet dela, ele abre o closet e todos os vestidos dela já estão sujos de sangue. Furiosíssimo por ver que ela o desrespeitou, ela fez o que ele tinha proibido, ele diz que agora é hora de matá-la. Ela, muito assustada, pede para ele 1 minuto para se preparar para morrer, pedir perdão dos seus pecados. Sobe e se tranca no quarto. E quando ela está lá no quarto, ela começa a gritar para as irmãs. Irmãs, vem nossos irmãos, vocês veem nossas irmãs? As irmãs dizem que não. Barba Azul fica meio puto, vai até o quarto, tenta entrar, diz que é hora de matar ela e ela continua gritando pelas irmãs, até que as irmãs veem ao longe os irmãos num redemoinho de vento se aproximando. Ela sabe que ela tem pouco tempo, mas ela permanece ali até que os irmãos adentram pelo castelo, matam o Barba Azul e ele fica com o corpo esquartejado e vai ser comido pelos corvos. E ela, a irmã, se libera para seguir a sua jornada. O que será que isso significa? Eu confesso que de todos os contos, esse é um dos que mais me toca. Eu não sei se é por uma relação bastante íntima já com o meu predador interior, ou se no feedback de vocês a gente vai saber se ele toca mesmo todas as mulheres que entram em contato e que sabem de alguma forma como é ter algo que nos destrói. E sim, pra mim também é um dos contos que mais me toca e que, eu não sei se é porque ele me toca, que eu vejo mais as mulheres comentando, né? Mas ele me toca muito e também eu percebo que existe um pouco de confusão sobre como identificar esse predador, né? Onde é que eu vejo ele, como é que eu faço com ele, e a gente precisa desenvolver muita sabedoria e muita sagacidade para lidar com essas estruturas internas, porque o Barba Azul nada mais é do que o predador interno, o nosso predador natural, né? Instintual, assim, ele simplesmente existe, quer a gente queira, quer a gente não queira. É uma força destrutiva dentro de nós que ela existe e ela precisa ser olhada, a gente precisa conseguir trabalhar e lidar e encontrar um espaço para que ela exista, para que o nosso processo de individuação, se for o caso, né, se Deus quiser, né, para que ele aconteça. Então ali, logo no comecinho, né, na página 58, a Clarissa coloca essa questão do processo de individuação da mulher, e ela não explica muito o que é esse processo de individuação, né? Não é individualização, você não vai ficar isolado do mundo, você não vai virar egoísta, né? É um processo da gente se tornar nós mesmas. É o processo da gente fazer a ligação entre o nosso ego e o nosso self, para que a gente se transforme um ser único e alinhado e integrado, né? Todas as nossas facetas. E isso, a individuação, para ilustrar um pouquinho, é o que muitos espirituais chamam de iluminação. É quando existe a fusão entre... não é fusão, né? Mas é onde existe esse caminho, essa ligação entre ego e self, onde inicialmente eles estão
juntos, quando uma criança, né, ela quando bebê, a criança, não tem essa diferenciação entre ego e self. A criança acredita piamente que ela é uma bailarina, que ela é o personagem, e está completamente identificada com os arquétipos. E aí depois a gente vai se diferenciando disso, para depois que a gente fizer essa diferenciação, a gente fazer essa ponte, essa ligação, mas de uma maneira onde não haja uma fusão completa, uma identificação, né? Então, tá junto, separa e une de novo. Que eu acho que, olhando de uma forma simples, o processo de individuação é um caminho para manifestar o ser único que você é. Porque a gente acaba formando a nossa personalidade na relação com as pessoas, com os valores dos nossos grupos, e através do nosso crescimento a gente vai caminhando na vida e a gente começa a descobrir em tudo isso o que realmente sou eu, o que realmente faz sentido para mim, o que manifesta aquilo que eu vim para manifestar, para viver e para experimentar. E eu acho que aqui ela traz a importância, a necessidade de a gente aprender a se relacionar com esse lado nosso selvagem, né? Para você conseguir fazer o caminho de tornar-se si mesma. E o conto do Barba Azul nada mais é do que uma metáfora que fala desse caminho, desse processo de iniciação de uma jovem donzela, que vocês podem ver que é a terceira irmã, que começa a olhar para ele e falar, tipo, essa barba nem é tão azul assim, né? Quem nunca? E por que a terceira irmã mais nova? Porque ela é ingênua, ela ainda é inocente, então os recursos internos dela ainda não estão bem desenvolvidos. E a gente pode estar vivenciando esse conto do Barba Azul na nossa vida, ou quando a gente está saindo da púbere, né, da jovem para a mulher, ou também depois de passar por algumas experiências traumáticas que machuquem esses nossos instintos e que a gente perda a capacidade de discernir o que é bom para nós, os nossos limites, quais são as nossas necessidades, e também quando a gente ainda está muito identificada com uma ideia de paraíso, de encontrar algo ou alguém que vai me dar uma sensação de imenso prazer, de plenitude, de felizes para sempre. Porque enquanto eu trago essa ideia ingênua dentro de mim, de que existe algo ou alguém que vai me dar um feliz para sempre, que vai ser só bom e que eu vou ter jorradas de dopamina ad eterno, eu acabo me tornando prisioneira de todo aquele que satisfaz esse anseio infantil do meu ego. Então, quando na vida fora, né, quando eu encontro um cara que parece ter 3 características dessa vida paradisíaca que eu posso ter, eu posso me jogar totalmente ali e escolher não enxergar muitas coisas que podem me colocar em risco. Eu posso, quando eu penso que dinheiro vai me dar uma plenitude, eu posso me fincar numa empresa que vai me dar super benefícios e previdência privada e me sentir faceira por um tempo de dar 14 horas do meu dia para isso. Ou até mesmo, digo isso em relação até transição de carreira. Eu saí da psicologia, né, com a ilusão de que na fotografia eu ia encontrar só as partes boas com quem eu queria trabalhar, lidar, né, ver pessoas sorrindo, bebês felizes. E quando eu fui trabalhar com a fotografia, tinha todo um lado que era ruim, que eu não queria levar. Eu tava assim, querendo só o paraíso, né? Que eu não queria levar em consideração. E aí fiz todo o processo de transição e era ali, né? Algo interno me sabotando, me seduzindo e me tirando do meu caminho. Porque hoje eu sei que eu vim pra cá para trabalhar com a psicologia. E a fotografia tem um outro espaço na minha vida. É isso mesmo, bem isso. E eu acho que foi muito vendido para nós, principalmente para quem foi criança na década de 80, uma visão maniqueísta da vida. E a associação do belo com bom. Então ali quando lançam, né, os contos de fadas do final dos anos 80 e início dos anos 90,
tem muito essa ideia da beleza, do sucesso e de que no final o certo e o bom, são possíveis. E dois, né? Como se isso fosse a plenitude. A minha plenitude vai ser dada no ápice da minha beleza, da riqueza, da fartura e de alguém que me escolha, né, como companheira para trilhar esse caminho. Então eu acho que quando tu fez essa escolha, né, aí tu vai me corrigir, pra fotografia foi muito com base numa coisa que a gente aprendeu de que era possível algo ser só bom. De que o feio, que o desconfortável são coisas que deveriam ser evitadas ou, quando encontradas, negligenciadas, e como se fossem sinais de que não é aqui o teu caminho. Sim, e eu acho que é muito importante a gente olhar pra isso, porque hoje eu sei que eu precisava ter passado por isso. Eu precisava, é como se o nosso self ele fosse plantando as situações no nosso dia a dia para que ele se realize. Então, assim, eu não daria conta de ser a psicóloga que eu estava sendo. Eu absorvia demais. Para os pacientes isso era ótimo. Era uma conta-transferência, assim, onde eu era super empática, onde eu dava tudo de mim, né? E aquilo começou a não dar conta, aí eu fui para fotografia com uma idealização absurda, aí eu desfiz toda essa idealização, e aí eu vi e suportei ver a realidade do meu chamado, da minha profissão. E hoje eu lido muito melhor com o trabalho dentro da clínica, né, do que com o trabalho como Camila fotógrafa. Não que eu amo fotografar, eu continuo fotografando, mas para trabalhar é como se eu tivesse aterrado na vida, na realidade, e aliado isso com o que a minha alma tá pedindo para mim, que o meu self se realiza também através do meu trabalho como psicóloga. E não que ele seja gostosinho, tá, gente? É muito desafiador. Super. Por mais que eu ame e me sinta realizada, é muito desafiador. Então, olhar e suportar olhar que o trabalho muitas vezes vai ter partes que vão incomodar. Sim, e que isso faz parte, né? Faz parte. E eu acho que o que tu fala vai ao encontro com o que ela traz aqui, quando ela fala da irmã mais nova enquanto presa, que a solução desse conto não seria ela ter percebido que o Barba Azul não era ideal e nem ter casado com ele, mas que ela precisa fazer esse casamento, que o casamento e alianças, nos contos de fadas, eles representam uma fusão necessária para uma alquimia interior. Então é só por casar com um predador, por olhar, por se relacionar, por passar um tempo vivendo junto com um predador e com ficar na iminência de risco de morte, que ela vai sofrer a transformação interior necessária para passar de menina para mulher. Ali ela vai aprender a ser arisca, ela vai aprender a farejar, ela vai aprender a sentir o cheiro de sangue no hálito daquele que fala palavras bonitas. Mas para ela se tornar essa pessoa, ou para você se tornar a psicóloga, não foi a despeito do que foi vivido, mas só pelo que foi vivido. Sim. E isso transportem também para relacionamentos, para uma relação dentro de uma família, para uma cultura que às vezes oprime, né, que às vezes ela é maléfica, uma cultura familiar, né, então é muito mais amplo. Eu vejo muitas mulheres generalizando isso para relacionamentos afetivos, mas não são só nos relacionamentos afetivos. A gente projeta e percebe esse predador internamente, principalmente, mas externamente em diversas áreas da nossa vida, gente. Não vão ficar achando que é só em relacionamentos afetivos e que você tem que matar o Barba Azul, então terminar o relacionamento com quem você tá agora, nesse exato momento, que essa é a sagacidade para lidar, né, com o Barba Azul, porque não é, e a gente vai ver por quê. Sim, eu falo, eu brinco, né, que a minha missão com esse podcast será cumprida se as pessoas pararem de achar que Barba Azul é um conto sobre seus relacionamentos abusivos, sejam com homens, mães, amigos. É importante a gente ter claro que o fora é o dentro
E todas as situações que a gente vivencia na nossa vida, elas são um espelhamento de como está a nossa relação com os nossos habitantes interiores, né? A gente começou esse podcast lendo que dentro de uma psique existem muitos habitantes com valores, credos, crenças, comportamentos diferentes. O Barba Azul, ele me habita. Então, a gente está falando de exemplos na vida em que a gente vê situações barba-azuísticas, mas isso é possível porque existe uma sintonia com essa contraparte predatória dentro de todos nós. Sim, é como se lá fora a figura, o parceiro, a parceira, a mãe, o irmão, né, o trabalho, a figura age, mas o nosso predador interno concorda com aquilo. Tá dizendo sim. Tá dizendo sim e tá nos colocando ali. E isso é bem fácil de perceber, porque tem muitas pessoas que acreditam, que acham que o vilão está fora e que não tem nada a ver com seu interior, porque a pessoa está super identificada com uma imagem boazinha de si, e que depois que termina o relacionamento com o Barba Azul, vem outro Barba Azul, ou a pessoa desenvolve um alcoolismo, ou desenvolve uma compulsão alimentar. Formas de mostrar que existe esse devorador, essa energia assassina dentro de si, que tanto vai sintonizar com outras situações análogas àquela, quanto vai fazer você identificar a relação autodestrutiva que a gente tem com a gente mesmo. Sim. Então eu acho que o convite grande aqui é começar a se perguntar de que forma eu me destruo e de que forma eu me destruo contando historinhas dizendo que esse meu comportamento não é tão destrutivo assim. E é importante você lembrar, tá, e ter falado isso das compulsões, dos vícios, né? Então, definitivamente, gente, não é só sobre relacionamentos amorosos. Num vício, numa compulsão, num transtorno, ali pode estar a manifestação desse arquétipo, né? Dessa força avassaladora dentro de nós e que muitas vezes o nosso ego não tem força. Ele precisa desenvolver essa sagacidade estando ali, tem uma função, é desenvolver essa sagacidade estando ali, olhar o que é possível ser feito para então agir. É preciso ter estratégia, não é sair metendo o pé na porta. Sim, e até um exercício importante de como identificar o nosso Barba Azul interno é perceber as frases que a gente costuma usar para falar com a gente mesma. Geralmente num tom imperativo. Olhar para a forma como tu se trata quando tu não cumpre o que você queria fazer ou quando tu faz merda. Olhar para a forma como tu fala sobre você mesma quando o teu corpo não tá como tu queria, quando tu erra no trabalho. Se a gente conseguisse colocar uma voz nesse pensamento que você tem sobre você, seria a voz de uma fera ou seria a voz de um sábio interior? Porque a gente vai perceber que o tempo todo essa contraparte autoritária, negativa, intransigente, ela tá ali nos escravizando, nos machucando. E até se você fizer esse exame bem profundamente, tu vai perceber que o maior relacionamento abusivo que a gente tem é com a gente mesmo. Total. O resto são espelhamentos. Total. E aprender a escutar essas vozes e questionar elas, eu acho que é importante, né? Porque às vezes é tão fácil pra mim falar, meu Deus, mas tu é muito desastrada, mas tu é muito idiota, mas tu... Pra que tu foi falar isso? Pra que tu foi beber tanto? Pra quê? E sem perceber que não é porque eu falo essa fala dentro de mim que ela é verdade, que ela é construtiva, começar a questionar os habitantes interiores, né? Dar um nome pra eles e começar a questionar e falar... Calma, eu sou desastrada, mas eu também tô ocupada com muitas coisas. Exato, e às vezes a gente se coloca em situações onde as pessoas, né, são abusivas, ou em situações onde a gente permite também que sejam abusivos conosco, seja no trabalho, ou a gente se abusando ali, né, se forçando demais... Porque a gente é tão cruel com a gente que a gente não consegue perceber lá fora quando estão... Porque é normal. Você fala assim com você se agride assim.
simbolicamente, internamente, então você acaba que acha que é normal, que nem percebe as outras pessoas, e aí você começa a se incomodar com o que o outro lá fora tá fazendo, porque, né, começa a ser um espelho, um reflexo, e quando você vai investigar e vai olhar muito mais profundamente, você não identificou antes porque você tinha normalizado, porque você fazia aquilo com você, e agora você está identificando esse desconforto, é o momento de voltar para dentro e se haver com o teu predador interno, para que você não permita, para que isso não seja mais natural internamente, que você não permita externamente que isso aconteça com tanta frequência e, se tudo der certo, não aconteça mais. Não dá pra gente também cair na ilusão de achar que uma vez que eu identifiquei o Barba Azul, eu nunca mais vou cair em ciladas. Ela até no começo do capítulo, ela fala que a grande questão é a gente não podemos cair irreparavelmente numa armadilha. Então a gente pode cair em armadilhas, a gente vai cair, não dá pra ser ingênuo achando que li o livro, já sei identificar o Barba Azul, agora tá tudo certo, nunca mais vou cair. Gente, que lugar que a gente tá se colocando. Olha a prepotência, olha a arrogância. E a evolução, ela é uma constante, né? E pra acontecer a evolução, a gente precisa desses processos iniciáticos de transformação. Então, a cada momento de transformação na vida, a gente vai encontrar um novo Barba Azul, vai ser uma outra chave que vai nos levar a entender o que tá lá por trás, é uma outra saga do herói que vai se cumprindo ali e a de eterno. Então a gente precisa do Barba Azul para nossa evolução. Sim, e é interessante ver como o nosso self, ele coloca, é um roteiro, né? É um conto ali fechadinho, aquela situação, porque ao mesmo tempo que ele coloca o predador, ele coloca o antagonista. Ele coloca o Barba Azul, mas tem a chave. E tudo isso dentro da gente. Porque o nosso self, ele quer se realizar, só que ele depende que o ego abra a porta, desafie o predador, abra a porta, enxergue, peça ajuda, saiba pedir ajuda. A gente não consegue fazer isso sozinho, gente. Não tem como. E eu acho que a primeira parte desse podcast 1, Barba Azul, é que vocês procurem o livro, leiam um conto a partir dessa perspectiva. Eu sou as irmãs mais velhas, eu sou uma parte de mim é a donzela, eu sou o Barba Azul, eu sou a chave, eu sou os esqueletos. E se perguntem, onde eu sou ingênua? Onde eu já tenho estruturas que podem me aconselhar com vozes sábias, mas eu não escuto? Onde tem um destruidor? De que forma ele se manifesta? Onde está a chave? Quais são os meus esqueletos? O que em mim tá morto, tá escondido? Quais vestidos, né, personas minhas já estão manchadas pelo sangue dessa morte simbólica que eu sou? Porque se vocês, então, agora forem pro livro e lerem com essa perspectiva, vocês já vão ter muitos insights sobre como essa metáfora, ela conversa com vocês. E aí eu acho que no próximo a gente pode falar um pouco mais detalhadamente de cada um dos símbolos. O que tu acha? Isso, eu acho ótimo, gente. Vão lá, leiam de novo, destaquem as partes principais, mas com esse olhar. Não é só sobre relacionamentos amorosos e cada pedacinho do conto fala de estruturas internas suas. E a gente encerra assim, a gente se vê no próximo episódio.